Olá pessoal de macro, bem-vindos aqui a esse vídeo que estou realizando para substituir a monitoria sobre o sistema monetário. Eu acabei que não consegui abordar todo o assunto do sistema monetário na última monitoria, então eu decidi fazer esse vídeo. Como eu já abordei o capítulo 1 e agora o capítulo 2, amanhã na revisão só irei tratar sobre a economia clássica. Então vamos lá. Sistema monetário, em que nós vamos estudar sobre a oferta e a demanda de moeda. Antes de estudar a oferta e a demanda, é necessário que a gente entenda o conceito de moeda, o que é a moeda e quais são as suas funções. A moeda é um ativo que pode ser utilizado nas transações econômicas e que desempenha três funções básicas, ou seja, a moeda ela vai ser uma mercadoria, um bem, que vai ser utilizado somente para realizar transações, ou seja, trocas, compra, venda e tudo mais. Ela vai desempenhar três funções básicas. Primeira função, a moeda ela é um meio de troca, a moeda como meio de troca. Ou seja, escolhe-se uma mercadoria de aceitação geral que passa a ser utilizada como intermediário para liquidar as transações realizadas. Ou seja, a moeda vai ser um bem ou uma mercadoria que todo mundo aceite e que seja comum e que vai agir como intermediário durante as transações, ou seja, durante as trocas. Inicialmente, no início do sistema monetário, você tinha a economia de escambo, onde todas as mercadorias podemos considerar como moeda. Porque para o indivíduo que deseja comprar, ele também vai ter que vender o seu excedente. No sistema de escambo, que é aquele em que você troca uma mercadoria por outra mercadoria, existem dois problemas. Que o primeiro é a coincidência de desejo. Ou seja, o ofertante de uma mercadoria ele vai ter que achar um demandante que seja simultaneamente o ofertante do produto que ele deseja. Ou seja, eu sou produtor de arroz e um outro indivíduo, é produtor de carne. Então, quando eu for no mercado comprar carne, eu preciso achar esse indivíduo que vende carne, e ele precisa ter o desejo de vender arroz. Ou seja, é necessário que o desejo dos indivíduos se coincida. Basicamente, é essa a dupla coincidência, o problema de dupla coincidência de desejo. O segundo problema é a equiparação quantitativa. Ou seja, quanto da mercadoria do indivíduo A vale a mercadoria do indivíduo B. Ou seja, quanto 1 kg de carne vai valer em arroz. Quantos quilos de arroz são necessários para comprar 1 kg de carne. Se o indivíduo que vende carne ele vai lá no mercado e eu não tenho os 3 kg de carne que ele deseja, a transação ela não vai ser efetuada. Então a moeda vai surgir nesse contexto como um intermediário, onde não vai ser necessário mais fazer a compra e a venda simultaneamente. Então, como observação aí, com o surgimento da moeda, nós temos a separação da compra e da venda. Os indivíduos eles não vão precisar mais comprar e vender ao mesmo tempo. Eles vão escolher entre comprar e vender. A segunda função da moeda é ela como unidade de conta. Ou seja, a moeda desempenha a função de denominador comum, onde todas as mercadorias terão seus valores expressos. Ou seja, todas as mercadorias vão ter os seus valores expressos na forma de moeda. No nosso caso aqui no Brasil, em reais. Nos Estados Unidos, em dólar, por exemplo. Um carro ele vale quantos reais? Um saco de feijão vale quantos reais? Um caderno vale quantos reais? Então, todas as mercadorias que são produzidas, elas vão ter seus valores expressos em moeda. Essa é a função unidade de conta. E a última função, reserva de valor. Basicamente, significa que a moeda é um reservatório de poder de compra. Ou seja, o indivíduo, quando ele recebe a moeda, ao realizar a transação, ele vai escolher em qual momento do tempo ele vai utilizar essa moeda. Ou seja, eu posso
pegar essa moeda e consumir hoje, utilizar em uma troca hoje, ou posso esperar para amanhã. Então essa moeda vai continuar valendo, tendo um valor de compra, um poder de compra. Basicamente são essas três as funções da moeda. Mas quando vocês forem estudar economia monetária, vocês vão ver que a moeda também possui outros tipos de funções. Então, mas para macro são essas três. No livro, vocês vão ver, vai ter a historinha contando as formas de moeda, como saiu do escambo até os dias de hoje. Vai explicar as formas de moeda, ou seja, moeda fiduciária, moeda escritural. Mas eu não vou abordar aqui, tá? Porque eu acho melhor vocês deem uma lida. É rápido, são 2 páginas aqui no livro de macroeconomia e deixa essa parte com vocês, tá? Fica aí para vocês estudarem. Mas vamos lá. A demanda por moeda. Para a gente estudar a demanda por moeda, nós precisamos responder justamente essa questão. Quais as razões que levam as pessoas a reterem moeda? Na economia nós temos 2 teorias, tá? Que levam as pessoas a reterem moeda, que são as teorias sobre a demanda por moeda. A primeira teoria é a teoria clássica, que nós estudamos, que fala o seguinte, que as pessoas elas vão demandar moeda para 2 fins, para fins transacionais e para fins pré-ocasionais, ou seja, existem 2 tipos de demanda. Para fins transacionais, que são aquelas, as pessoas vão reter moeda no bolso para fazer compras, pagar a conta de luz, comprar, fazer sua feira mensal, semanal, enfim, para realizar essas transações. E o segundo motivo é para fins pré-ocasionais, ou seja, para pagar caso ocorra alguma eventualidade. Por precaução, as pessoas retêm moeda, tá? Caso ocorra alguma eventualidade. Por exemplo, você vai trabalhar e lá no trabalho você começa a ter dor de cabeça. Então, você vai ter moeda no bolso, você vai reter moeda no bolso para ir na farmácia e comprar um remédio para a sua dor de cabeça, para essa eventualidade. Por precaução, você vai ter moeda no bolso, segundo a teoria clássica. Algebricamente, nós temos aí que a demanda por moeda para fins transacionais e pré-ocasionais ela vai ser em função da renda dos indivíduos, tal que a variação da demanda por moeda vai, com relação à variação da renda, vai ser positiva, ou seja, quanto maior o nível de renda do indivíduo, maior vai ser a demanda dele, porque a demanda dele por moeda, porque maior vai ser a capacidade dele de transacionar. Então, graficamente, nós temos aí essa reta positivamente inclinada. Só que aí vem Keynes e diz que os indivíduos eles não retêm moeda somente para fins pré-ocasionais e para fins transacionais. Mas também existe um terceiro motivo pelo qual os indivíduos vão reter ou vão demandar moeda, que é a demanda para fins especulativos. Ou seja, a característica da moeda ou seja, ele vai caracterizar a moeda como um ativo financeiro. E ela não vai, ou seja, ela não vai render juros, apenas vai possuir uma liquidez absoluta. Ou seja, moeda parada ela não tem uma remuneração, não tem juros remunerando esse dinheiro que está parado. Apenas ela vai ter liquidez absoluta, ou seja, ela vai ter a capacidade de saldar dívidas de forma muito rápida. Então os indivíduos eles vão demandar moeda caso eles queiram, caso a expectativa deles de remuneração ou ter um poder de compra maior varie com o tempo. Ou seja, se eu acredito que no futuro eu vou ter uma rentabilidade maior, então eu vou aplicar essa moeda em algum ativo financeiro e vou esperar no futuro arrecadar esse valor maior. Tá? Então nós temos aí a taxa de juros como um custo de oportunidade de reter moeda. Ou seja, o que deixar de ganhar, o que é que você deixa de ganhar por guardar a moeda. Então a demanda por moeda para fins especulativos vai ser negativamente inclinada. O que isso quer dizer? E quanto maior a taxa de juros,
maior vai ser o custo de oportunidade de eu reter moeda no bolso. Então eu vou aplicar, quanto mais elevada a taxa de juros, eu vou pegar esse dinheiro que está no meu bolso e vou aplicar em títulos. Quanto menor a taxa de juros, mais moeda eu vou querer reter no bolso, eu vou estar indiferente. Então, algebricamente, nós temos que a demanda para fins especulativos é em função da taxa de juros, tal que a variação dessa demanda com relação à taxa de juros ela é negativa, ou seja, quanto maior a taxa de juros, menos moeda eu quero reter no meu bolso. Por fim, nós temos aí que a demanda por moeda vai ser constituída tanto a demanda para fins pré-ocasionais e transacionais, quanto para fins especulativos. Tá? Então, basicamente, estou repetindo. Nós temos aí que a M sobre P vai ser a demanda por moedas em termos reais. M vai ser a quantidade de moeda nominal, ou seja, a quantidade nominal de moedas. P vai ser o nível geral de preços, Y o nível de renda real e R é a taxa real de juros. Tá? Graficamente, nós vamos ter essa curva. Vamos lá agora abordar a parte de oferta monetária. Para entender a oferta monetária, nós precisamos começar estudando sobre os meios de pagamento. O que são os meios de pagamento? É o estoque de ativos que pode ser utilizado nas transações, ou seja, todos os ativos que estão disponíveis para realizar trocas. Ela consiste na totalidade dos haveres possuídos pelo setor não bancário, ou seja, os ativos financeiros que não estão no setor bancário e que podem ser utilizados a qualquer momento para a liquidação de qualquer dívida em moeda nacional. Ou seja, ele tem que ter a liquidez absoluta. Nesse caso, inicialmente nós temos que o volume de meios de pagamento, que é M, vai ser igual ao papel moeda e poder público, mais os depósitos à vista nos bancos comerciais. Ou seja, os meios de pagamento vão ser igual à moeda manual, mais a moeda escritural. Só que o que acontece? Com o passar do tempo, o sistema financeiro ele se desenvolveu. E com esse desenvolvimento, novos ativos financeiros com liquidez diferente começaram a surgir, o que complicou a tarefa de definir o que incluir na categoria de meios de pagamento. Então, outros ativos financeiros vão surgindo ao longo do tempo e os meios de pagamentos eles vão se expandindo, tá? Então tá aí o trecho do livro que vai explicar a respeito dessas quase moedas e mostrar aqui no Brasil como são constituídos os meios de pagamento atuais, tá? Inicialmente nós temos o M1, que foi o que eu acabei de falar, que é o papel moeda em poder público, mais os depósitos à vista. O M2, que vai ser a soma desse M1, mais os depósitos especiais remunerados, os depósitos de poupança, os títulos emitidos por instituição bancária, e assim por diante, tá? Cada um desses ativos possui liquidez diferente. Alguns são mais líquidos, outros não. Tá, liquidez, o que eu quero falar a respeito de liquidez é a capacidade desse ativo de saldar uma dívida. Tá, então, por exemplo, a moeda, papel moeda e poder público, a moeda manual, ela tem liquidez absoluta, ou seja, a qualquer momento ela vai poder saldar uma dívida, saldar uma transação. Como eu falei aqui a respeito do sistema financeiro, é necessário também a gente estudar um pouquinho sobre esse sistema. O sistema financeiro é um conjunto de instituições financeiras voltada para a gestão da política monetária do governo sob a orientação do Conselho Monetário Nacional. Tá? Essa definição vai estar lá no dicionário de economia. Mas o que é necessário a gente saber realmente do sistema financeiro é entender a função dele. No caso, a principal função do sistema financeiro é a intermediação de recursos ociosos pertencentes a agentes superavitários para agentes deficitários. Ou seja, o sistema financeiro vai agir como um intermediário que vai pegar recursos de agentes superavitários, que nesse caso são pessoas que querem poupar, tá? Que têm uma renda, que querem poupar, esperando receber
têm uma capacidade de compra maior no futuro e que vão aplicar esse dinheiro em título, ou seja, pessoas que querem poupar e vai transferir esse dinheiro que está sendo poupado para agentes, empresas, indivíduos deficitários, ou seja, indivíduos que querem tomar emprestado para realizar investimentos, realizar pagamento de dívidas, enfim. O sistema financeiro vai pegar dinheiro dessas pessoas que querem poupar e vai transferir para pessoas que querem investir. Basicamente essa é a função do sistema financeiro, tá? Vai ser um intermediário. O sistema financeiro ele vai se dividir em duas partes. Que a primeira é o sistema bancário, ou o sistema monetário, e a segunda parte é o sistema não monetário. A diferença entre esses dois vai ser basicamente a capacidade de criar moeda. Porque o sistema bancário ele vai ter esse poder de criar moeda. Então, ele tem esse poder de criar moeda, seja pela emissão, no caso o Banco Central, que possui o monopólio de emitir moeda, ou pela multiplicação de depósito, como a gente vai ver daqui a pouco, quando falarmos do multiplicador bancário. Já o sistema não monetário, ou sistema intermediário, como alguns livros utilizam, a função dele é basicamente realizar a intermediação desses recursos que estão ociosos. Algumas entidades que compõem o sistema bancário são o Banco Central, o Banco do Brasil, os bancos comerciais privados e estaduais, enfim. No livro vocês vão ver essa parte mais detalhada, tá? Então, dê uma lidinha lá, só para entender melhor. Já no sistema não monetário, vão fazer parte dele, vão compor ele as empresas financeiras, bancos de investimento, BNDES, entre outras firmas, tá? Outros tipos de empresa. Pois bem, no sistema bancário é onde são realizados os depósitos à vista. Então, os depósitos à vista possuem liquidez absoluta. Por quê? Porque ele está disponível a qualquer momento e você pode realizar pagamentos dentro do caixa. Tá? No caixa eletrônico você pode levar sua conta e fazer o pagamento lá. Por isso que ele possui liquidez absoluta. Então, para fazer frente aos saques e às compensações de cheque, os bancos devem manter as reservas líquidas para evitar problema de liquidez. Como os depósitos à vista possuem essa liquidez absoluta, então, para evitar problema de que todo mundo vá sacar o dinheiro do banco ao mesmo tempo, os bancos precisam ter reservas para evitar esse tipo de problema de liquidez. Tá? Então, as reservas formadas pelos bancos são três tipos, que são a caixa dos bancos comerciais, ou seja, aquele dinheiro que o banco vai guardar em caixa, que é a moeda corrente guardada nos próprios bancos, as reservas voluntárias no Banco Central, feitas para atender o excesso de pagamento frente a recebimento na compensação de cheques, e as reservas compulsórias, que são recolhidas junto ao Banco Central como proporção dos depósitos à vista e são utilizadas, entre outras coisas, para garantir-se uma segurança mínima ao sistema bancário. Então, esses três tipos de reservas são utilizados para não ter problema de liquidez no sistema bancário. Tá? Vamos lá para o processo de criação de moeda. Nós vamos utilizar aquele exemplo básico que está lá no livro, para entender o multiplicador bancário. Então vamos lá. A primeira suposição é que o público não retém moeda, ou seja, todos os recursos são depositados no sistema bancário, vai ser tudo depósito à vista. Os bancos mantêm 20% dos depósitos na forma de reservas voluntárias. Pode ser também como reserva compulsória, enfim. Ele vai colocar esses 20% de tudo que ele receber de depósito na forma de reserva. E vai ocorrer uma expansão inicial de R$100. Inicialmente, vai ser depositado no banco R$100 e que esses R$100 vão ser emprestados. Tá? Só que os bancos eles não vão emprestar os R$100. Eles vão utilizar 20%, ou seja, R$20, como reserva, para não ter problema de liquidez, como está aí na suposição. E o resto? Será que o banco vai guardar ou será que o banco vai emprestar? Obviamente, o banco vai emprestar esses R$80 para que os indivíduos façam suas transações. Então, digamos que o banco empreste os R$80
para o indivíduo A. E esse cara ele vai lá e faz paga suas dívidas e devolve os R$ 80 ao banco. Nós temos o segundo depósito de R$ 80. E desses R$ 80, novamente o banco não vai deixar parado. Ele vai reter 20% e vai emprestar os outros R$ 64 que sobraram. E assim vai indo essa relação de empréstimo e depósito. O banco ele vai sempre prestar até o dinheiro chegar a zero. A zero. Então, todas as vezes que o banco emprestar, os indivíduos forem realizar essas transações, o dinheiro vai voltar para o banco na forma de depósito. Tá? Então, quando o dinheiro acabar, é que o banco vai parar de emprestar. Então, está aí copiado a página do livro que trata a respeito dessa questão dos depósitos e do multiplicador bancário. Então, percebe, eu vou ler aqui porque eu estou com preguiça mesmo. Enfim, percebemos pela situação N que os R$ 100 de depósitos iniciais se transformaram em R$ 500, sendo que 400 foram criados pelo sistema bancário por meio da concessão de empréstimo. Ou seja, vejam que toda vez que o banco recebia um depósito, ele guardava 20% e o resto ele emprestava. Então, à medida dos empréstimos e dos depósitos, que eles vão diminuindo, eles geram um APG. Tá? Então, essa é a forma do banco criar moeda. Ele vai emprestando o que está em depósito e assim sucessivamente. Fazendo isso até o dinheiro acabar. Aqueles R$ 100 iniciais acabarem. Os meios de pagamento foram multiplicados por 5. Partimos de R$ 100 e chegamos a 500, obtidos pela soma dos termos da seguinte sequência: 100, 80, 64, 51, enfim. Isso aí é um APG, pessoal. Ou seja, ele vai diminuindo gradualmente, geometricamente. Tá? É uma progressão geométrica de razão 8. Deixa eu pegar aqui o... Fica melhor. Igual a 0,8. Para saber essa razão, basicamente você vai pegar tanto o depósito ou o empréstimo, pegar o posterior e dividir pelo anterior. 80 dividido por 100 vai ser 0,8. 64 dividido por 80 também vai ser 0,8. Então é assim que você descobre a razão dessa APG. Aplicando-se a fórmula da soma dos termos de uma APG infinita com razão menor que 1, temos que tá aí essa formulazinha que é a fórmula da soma dos termos de uma PG infinita. Tá? Então, aplicando a razão aqui nesse quesinho, nós vamos ter isso aqui: 100 vezes 1 dividido por 1 menos 0,8, que vai ser igual a 0,2. Nesse caso, esse é o multiplicador bancário, tá? E isso aqui é o multiplicador bancário, que vai ser igual a 5. Ou seja, o banco ele tem a capacidade de girar a moeda 5 vezes, criar 5 vezes, multiplicar por 5 esse depósito inicial, gerando R$ 500. Desses R$ 500, se subtrairmos os 100 iniciais, vai dar 400. Ou seja, R$ 400 foram só criados pelo banco. Tá? Então essa é a capacidade do banco de criar moeda. É assim que o banco vai criar moeda. Tá. E se ao invés de 20% fossem 30% de reservas compulsórias, nós íamos ter aqui razão igual a 7, tá? E aqui seria 3. E seria menor a capacidade do banco de criar moeda. Ou seja, quanto maior for a taxa de reserva, menor vai ser a capacidade do banco de criar moeda. Entendido? E da mesma forma, inversamente, quanto menor for a taxa de reserva, seja ela compulsória ou voluntária, maior vai ser a capacidade do banco de criar moeda.